Fala, investidores, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer para você um estudo retrospectivo para te provar que investir em ações é o melhor negócio que você pode fazer na sua vida. Que participar da Bolsa de Valores não é alguma coisa que tem que ficar em dúvida na sua cabeça. É algo que você tem que traçar metas e começar o quanto antes, porque senão depois, escuta o que eu tô te falando, depois você vai se arrepender. E eu vou trazer um estudo aqui para vocês hoje. Esse estudo é muito bom, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho para te explicar e te provar que você precisa começar a investir em ações hoje. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olha só, antes de começar a te apresentar aqui o artigo, né, eu tenho que te falar quem é que compôs esse artigo. Foi o Luiz Felipe de Araújo, a todos os créditos para ele montou algumas tabelas aqui muito legais de ser analisadas. Ele é professor de avaliação de empresas no Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPB. Então, apesar dele não ser analista, ele tem muito conhecimento sobre isso. E aqui nada do que eu vou te falar é uma recomendação de investimento, mas que você precisa ter ideia e ter noção do que se trata para poder não dar bobeira na hora dos seus investimentos, beleza? Desculpa pela voz, galerinha, eu tô meio gripado, mas o meu compromisso com vocês é toda segunda e sexta. E eu te prometo não deixar sem conteúdo de relevância em nenhum desses dias. Então, se você quer me ajudar, deixa o like aí, se inscreve no canal, porque mesmo gripado e mesmo sem voz, eu venho aqui produzir conteúdo para vocês, tá? Então deixa o like e compartilha esse vídeo para quem acha que Bolsa de Valores é cassino e para quem acha que Bolsa de Valores não dá rentabilidades absurdas, que eu vou te provar isso aqui agora, beleza? Então eu não vou ler todo o artigo com vocês, porque dá mais de 7 páginas, tá? Eu separei algumas partes essenciais para te mostrar e que não vai ter muita perda de conteúdo se eu pular algumas outras, tá? Eu vou te explicar tudo certinho e você vai compreender tudo que eu quero que você internalize aqui, tá? O nome desse artigo é Vale a Pena Investir em Ações ou Não, né? Comparativo com o CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário, se você não sabe, é um índice muito utilizado na renda fixa. Então, praticamente aqui a gente está comparando renda fixa e ações, e essa comparação foi feita desde 1998 até 2015. Tá bom? Uma coisa muito importante que eu preciso deixar claro aqui, até porque traria resultados ainda maiores, é que para poder montar esse estudo, para poder montar esse gráfico de comparação, ele utilizou apenas a série histórica de dividendos de 1995 a 2017. Mas ele excluiu alguns anos e a comparação ficou de 1998 até 2015. Inclusive, o Brasil foi melhor do que os Estados Unidos nesse período. Lembra que eu já te falo que os Estados Unidos é uma economia muito mais desenvolvida, tem um mercado muito mais desenvolvido e lá o mercado é mais eficiente. Então aqui no Brasil você vai achar mais oportunidades, até porque aqui muito menos pessoas investem, muito menos fundos investem. Então você vai conseguir achar ações um preço muito mais baixo, vai conseguir achar fundos imobiliários um preço muito mais baixo do que ele realmente vale, e aí você vai ganhar muito dinheiro, tanto com valorização de cotas quanto com dividendo, tá? E aqui ele usou o dividendo, ou seja, eles só consideraram o dividendo na comparação e, consequentemente, quando você monta o gráfico, você vai estar comparando o rendimento do CDI apenas com o dividendo yield das empresas, ou seja, se a empresa tem 5% de dividendo yield ao ano, ele está comparando só esse 5% de ganho de capital. Mas também dá para você que vai ser buy and hold, aquele que compra e segura essas ações para poder se aposentar no longo prazo. Tem duas outras formas de você ganhar dinheiro, né? Sempre quando você pensar em não investir, você bebe um gole d'água, porque pelo menos hidratado você fica. Então tem mais duas formas de você ganhar dinheiro, tanto com fundos imobiliários quanto com ações. Aqui no estudo foi utilizado apenas ações, tá? Então você ainda consegue alugar suas ações para ganhar um pouquinho anualmente de taxa de aluguel e também consegue com valorização de cotas, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui o Banco do Brasil, só esse ano ele já valorizou 44%. Isso tirando os dividendos yields que foram pagos, né? Aqueles dividendos que caíram na sua conta que também representam a rentabilidade, tá? O estudo vai fazer o que aqui, Léo? Ele vai pegar todos os dividendos que você recebeu e vai reaportar nas cotas. Então, se você investiu no Banco do Brasil, ele pagou R$200 em dividendos, você vai pegar esses R$200 e vai comprar tudo de Banco do Brasil de novo, tá? E os principais critérios para poder fazer a análise desse estudo foi uma carteira formada por 10 melhores ações, tá? Todos os ativos tiveram o mesmo peso na carteira, então eu não vou aportar R$2.000 em uma e R$1.000 na outra, eu vou aportar o mesmo tanto de dinheiro em todas as ações. Ela foi rebalanceada só uma vez por ano, então só no dia 1º de abril de cada ano ela foi rebalanceada. As ações se valorizavam mais do que outras, mas não tirávamos dinheiro de uma ação para pôr em outra, ela só era rebalanceada
no dia 1º de abril. Todas as ações que tiveram dividendo yield igual a 0 foram excluídas, todas as empresas com um ROI menor do que 0 foram excluídas. E nessa tabela que eu vou te apresentar, ele não considerou o dividendo yield, ou seja, lembra do gráfico do Banco do Brasil que eu te mostrei? A valorização de 44%, ele considerou apenas valorização de cotas para construir essa tabela e os gráficos que eu vou te apresentar agora, tá? E olha só a conclusão que chegaram nesse estudo. Isso aqui é impressionante. Se a gente pegar aqui o CDI, você pode perceber que cada ano ele valorizou um tanto o seu patrimônio, né? Por exemplo, lá em 1999 a inflação ainda estava muito alta, a taxa Selic estava muito alta, então valorizou seu patrimônio em 25%. Depois 17,5%, 17,3%, 19,1%, 23%, até que isso foi descendo, né? Até 2015, que foi 13,20%. Você pode perceber que o CDI, como ele acompanha a taxa Selic, ele nunca ficou negativo aqui no Brasil. Então você nunca teve uma rentabilidade negativa pelo CDI. No final desse período, ele teve uma rentabilidade média de 14,60%. Ou seja, se você tivesse investido R$500 todos os meses, até fazer um exemplo aqui para vocês. Hoje a média do salário do brasileiro é de 3 salários mínimos. O salário mínimo gira em torno aí de R$1.200, mas eu vou considerar que seja R$3.000. E vou pegar aqui que você consegue economizar só 10% do seu salário para investir. Que teoricamente é errado, né? Você precisa aportar muito mais do que isso. E se você tem educação financeira, você consegue sim se organizar financeiramente para aportar mais do que isso. Atualmente eu aporto 50% a 60% do meu salário. E você também consegue fazer isso, independente do quanto você ganha. Lembra? O cara que é rico não é aquele que recebe mais. É aquele que sabe trabalhar melhor com o seu dinheiro, tá? Então eu vou pegar aqui que você seria a média do brasileiro recebendo R$3.000 e que você aportaria R$300 por mês, porque 10% do salário, tá? Valor inicial de 0. Valor mensal de R$300, a taxa de juros seria aquela média ali do CDI de 14,61 num período de 20 anos, né? Que foi feito esse estudo durante 20 anos, tá? Então, o quanto você teria no final desse estudo aportando apenas de CDI? 375 mil, que daria aí mais ou menos R$2.000, R$2.500 de renda passiva, tá? Mas vamos ver agora o que aconteceu com o Ibovespa. O Ibovespa é a média da Bolsa Brasileira. Então você não teria dificuldade nenhuma investindo no Ibovespa, era só comprar o BOVA11, investir em ETFs. Inclusive tem uma aula aqui que eu te ensino a investir em ETFs. Se você não tem muito tempo para analisar ações, inclusive você vai ficar acima da média. Olha só, a média do Ibovespa foi de 19,56, ao contrário de 14,61 do CDI. Então se a gente vir aqui e trocar só a rentabilidade para 19,56, você vai ver que a mudança vai ser exorbitante, de 375 mil para 662 mil, ou seja, aqui agora sua rentabilidade, sua renda passiva mensal já pularia de 2.500 para uns R$5.000, R$5.200, tá? Agora, olha a beleza de você saber ter uma estratégia e saber investir. Porque quando você sabe investir na Bolsa de Valores, você é muito premiado. Se você faz merda na Bolsa de Valores, não escolhe bem suas ações, você é castigado, você tem rentabilidades negativas. Mas, se você estuda, tem uma estratégia clara da hora de comprar, de vender, de adquirir mais cotas, você é muito premiado. Ou seja, o cara pegou aqui um estudo e montou 4 tipos de carteiras, tá? Essas carteiras, a primeira seria uma carteira com 5 empresas que pagam bons dividendos. Depois, uma carteira com 10 top dividendos, ou seja, ele pegou as 10 empresas que pagam mais dividendos e colocou na carteira. São ações boas, tá? E depois ele criou uma carteira também que pagava maus dividendos, né? Empresas que são boas, mas são empresas de crescimento, que não pagam dividendos, tá? E aí ele montou essas 4 carteiras. Se você pegar aqui, a média dessas carteiras foi excepcional, né? Inclusive aqui, quando você diversifica entre boas empresas que pagam bons dividendos, você teve a maior rentabilidade de todas, né? De 40,54% anualizado, isso por ano. Você pode ver aqui que há alguns anos você ficava no negativo. Em 2008, quando foi a crise do subprime, né, crise imobiliária nos Estados Unidos, teve falência de vários bancos lá, pode perceber que aqui no Brasil isso teve um reflexo, a gente perdeu 32% do patrimônio. Teve outros anos aqui, que ficamos 3 anos seguidos no negativo investindo em ações, mas a média anual foi de 40,54% quando você sabe escolher suas ações, olhando uma estratégia, né, montando a sua carteira de maneira correta. E olha só a diferença que isso faria no seu patrimônio. Olha só, isso aqui eu vou te mostrar, se você não ficar impressionado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha só, de 692 mil, se a gente tivesse um rendimento de 40,54% ao ano, durante 20 anos, você teria 9.413.000.
Isso aqui daria uma renda passiva de aproximadamente R$ 90 mil por mês. É o mesmo cara investindo o mesmo tanto, porém em ativos diferentes. Um investe no CDI, outro investe no BOVA11, investimento passivo, que já sai melhor do que a renda fixa, e o outro é aquele que tem conhecimento e aproveita das oportunidades. Olha só, o rendimento que ele teve, ele foi muito premiado, tá? Você pega o gráfico aqui que ele montou, não tá muito visível realmente, tá com baixa qualidade, mas isso é próprio do artigo, tá? Você pode ver aqui que o gráfico de evolução patrimonial é exorbitante, né? Você pode ver que algumas vezes tem quedas, sim. Inclusive tiveram algumas sequências de anos aí que a queda foi sequente, né? Mas no geral, a rentabilidade ficou muito acima e compensa sim você tirar 30 minutos da sua semana para poder estudar como fazer o seu dinheiro render mais. Porque imagina só, você passa 20 anos aportando R$300 e outra pessoa passa 20 anos aportando os mesmos R$300. Só que você aposenta com 2.500 e ela com 90 mil. Tem alguma coisa de errado aí, né? Você não pode ser ignorante a ponto de não entender que é necessário. É algo essencial para você aprender a investir na Bolsa de Valores, tá? Outra coisa que eu preciso comentar aqui com vocês é que a renda fixa teve um desvio padrão de 5%. Já a renda variável, que a gente leva em consideração, teve um desvio padrão de 53%. O que isso quer dizer, Léo? Que você precisa... Deixa eu beber mais uma aguinha pra voz ficar melhor pro finalzinho, pra gente finalizar com chave de ouro aqui. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, tá? Enquanto eu bebo a aguinha aqui. Bebe a sua água também. O que significa esse desvio padrão, Léo? É o quanto que a ação varia para baixo ou para cima. O seu patrimônio variou para baixo e para cima, tá? Na renda fixa, o desvio padrão, ou seja, o seu patrimônio chegou a cair até 5% ou subindo 5% vagarosamente, tá? A gente pode ver que o desvio padrão aqui na Bolsa de Valores, na renda variável, foi de 53%. O que isso quer dizer? E teve momentos em que seu patrimônio chegou a cair até 50%. Então imagine, você tá lá com seus 9 milhões de reais e cai 50%, você perde 4,5 milhões. Então, Bolsa de Valores, principalmente quando você corre um risco maior, visando um retorno maior, né? Você investe em algumas empresas que têm um potencial de crescimento, isso é inegável, vai ter momentos de queda. E você precisa ser treinado psicologicamente e ter conhecimento suficiente para entender que isso sempre vai acontecer. E se você escolheu bem as suas ações, se as ações são boas, isso é só um momento macroeconômico que elas vão se recuperar. Tanto que foi uma análise aqui de 20 anos, 16 anos para ser mais exato, né? E nesses 16 anos, a Bolsa sempre se recuperou. Sempre se recuperou, que te deu uma média de 40% ao ano, né? Então, através desse estudo aqui, que inclusive foi um baita economista que fez, né? É um professor de uma universidade federal de contabilidade que mostrou aqui essa análise fundamentalista de empresas e você percebe que não tem como você ficar de fora disso. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo.